Uma atitude bastante positiva é de tempos em tempos fazermos um balanço da nossa vida. E final de ano é aquele momento privilegiado, estamos fechando um ciclo. Então, avaliar a nossa vida neste momento é bastante comum e a gente se faz perguntas como foi a minha vida nesse ano que passou? Consegui alcançar os objetivos que eu tracei para mim mesma? E sou satisfeita com a vida que eu estou levando? Eu estou gostando da pessoa que eu estou me tornando? A maior parte das pessoas, muitas pessoas, vão responder negativamente a essas perguntas, seja porque traçaram metas irreais, seja porque começaram bem um planejamento, mas desanimaram ao longo do caminho, seja porque nem se deram o trabalho de começar e o planejamento ficou no âmbito das ideias. Seja como for, fato é que você não muda nada apenas pensando em mudar. É preciso muito mais do que dizer para si mesmo, eu quero. Eu quero implica pelo menos duas coisas, uma vontade e uma estratégia. Vontade eu não tenho como te dar, mas estratégias eu vou te dar 3, para que se você aplicar consistentemente ao longo desse ano, do próximo ano, você vai conseguir mudar qualquer coisa na sua vida. Não apenas aquela coisa que você elegeu como prioritária, mas também qualquer outra. Lembre que isso são estratégias que devem ser aplicadas consistentemente, porque, como eu disse, nada muda num passe de mágica. É preciso estar disposto a realmente aplicar. Primeira coisa, escolha um objetivo para focar. Porque realmente é muito tentador a gente ficar pensando aleatoriamente tudo que a gente quer mudar na nossa vida. E se a gente fizer isso, a gente vai de novo ficar no plano das ideias. Porque se eu não foco, eu não tenho como desenvolver uma estratégia. Então, você vai precisar de escolher uma coisa. Como é que você vai fazer isso? Faça uma lista de coisas que você gostaria de mudar, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área psicológica, seja no que for. Faça uma lista de coisas que para você são importantes. Mas depois de fazer essa lista, escolha uma coisa, e escreva detalhadamente. Prestou atenção que eu não estou dizendo pense detalhadamente, eu estou dizendo escreva. Por quê? Porque é uma estratégia para que você aplique de fato. Então você vai escolher essa coisa, essa atitude que você quer mudar, esse hábito que você quer implementar, o que for. Você vai escrever detalhadamente e especificamente tudo que você precisa para alcançar este objetivo. Então, eu vou te dar alguns exemplos, e exemplos são apenas exemplos. Você vai falar assim, nossa, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não, não tem mesmo. Então, pode ser que nem tenha mesmo, porque os exemplos são assim, só para você ter um referencial. Então, pode não ter nada a ver com a sua vida, mas pegue a ideia, pegue a metodologia. Então, por exemplo, vamos supor que você queira se tornar um cientista. Você fala, quero ser um cientista. Ótimo. Primeira coisa que você precisa saber fazer. Cientista de quê? Né? Se você não se graduou ainda, se você não fez uma faculdade, ótimo, você vai olhar e analisar quais são as áreas que são possíveis ser cientista. Tem áreas que são mais fáceis, tem áreas que são mais difíceis. Design de interiores, eu não sei se dá para ser cientista de design de interiores, pode ser até que dê, mas pode ser mais difícil, mais complicado. Então, se o objetivo é eu quero ser um cientista, tem que escolher a área, o curso que é mais fácil para isso. Depois de escolher qual curso, qual faculdade quer fazer, aí você tem a próxima etapa, que é o quê? Que é passar, né? Aqui hoje, no Brasil hoje, a gente tem o Enem para a maior parte das universidades. Então eu tenho que fazer o Enem. Quais são as matérias que caem no Enem? Preciso relacionar as matérias. Quanto tempo eu tenho da agora que eu estou decidindo isso até o próximo Enem? Eu tenho que pegar o número de matérias, dividir por número de meses, para poder traçar um planejamento de estudos. Claro que eu tenho 10 matérias, tenho 10 meses, você vai falar assim, nossa, eu vou estudar então uma matéria por mês. Não vai poder ser assim, por quê? Porque se você estudar geografia no primeiro mês e depois lá, e nunca mais ver geografia até o dia da prova, chega lá no dia da prova e já esqueceu. Então, até isso precisa de ter um planejamento de como estudar. Então,
você viu quais são as disciplinas, quantos meses, dividiu, planilhou, traçou um planejamento de estudo, e aí você precisa agora começar a planilhar o seu desenvolvimento. Se você está estudando para fazer o Enem, por exemplo, você vai precisar de fazer exercícios para poder medir o seu desempenho. Então, planilhe isso, coloque no planilha do Excel mesmo. Ou se você mexe com o Excel, um caderno em que você anota o seu desempenho. Fiz 50 exercícios, acertei 20. Nossa, fiz X%. Então, eu preciso melhorar. O que é que eu não estou bom? O que é que eu preciso melhorar? Tudo isso é acompanhamento do seu desempenho, né? Avaliar o seu resultado, como é que está a sua evolução mensal, semanal, diária. E aí, comemore os seus resultados. Por quê? Porque a gente fica muito focado no que está errado, mas a gente esquece de perceber o que está certo. Então, comemore seus resultados. Não é assim, nossa, eu precisava acertar 50, queria acertar 50 exercícios, acertei 2, uhul, né? Assim, acertei 2, tá ótimo. Não é isso, né? Obviamente que você precisa estabelecer alguns parâmetros aí de excelência, digamos assim, para poder chegar lá e conseguir fazer. Mas você pode, ao invés de falar, nossa, errei 48, dizer, nossa, acertei 2, agora faltam 48. O que eu vou fazer para chegar nos 48? Ok? Outro exemplo, vamos supor que você, nada de cientista, nada de Enem, nada disso. Eu quero aquele corpo de praia, barriga tanquinho para poder ir para a praia. Beleza, né? Qual que é o prazo da agora até quando você está pretendendo isso? Tem quanto tempo? Se eu estou em novembro e quero ir para a praia em janeiro, tem 2 meses, estou 20 quilos acima do peso, a meta está um pouco irreal, né? Então eu preciso de ter um pé na realidade também, mas estabeleça o prazo, fatia a sua meta. Fatiar a meta é o quê? Tá, eu quero perder 20 quilos, tá? Quanto tempo que eu preciso para poder perder 20 quilos? Fazer um planejamento estratégico para poder alcançar aquilo que você está se propondo a. Tá, eu preciso então para perder 20 quilos. Estou aqui julgando os exemplos todos para você perceber a estratégia, a metodologia, não a coisa em si. Então, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso fazer exercício físico. Se eu preciso fazer exercício físico, quais os dias que eu vou para academia, como é que vai ser? Traçar estratégia, estabelece prazo, fatia sua meta, desenvolva um hábito consistente de ginástica, né? Assim, meça o seu desempenho, comemore seus resultados. Percebe que a metodologia é a mesma? Outro exemplo, eu quero fazer aquela viagem dos sonhos. Quando? Qual que é o prazo? Quanto dinheiro que você vai precisar? Divide o prazo que você quer pelo valor, né? Divide o valor pelo prazo. É realista guardar esse dinheiro dentro da minha realidade? Né? Eu consigo fazer isso? De novo, né? Estabeleça o prazo, fatia sua meta, planilhe suas possibilidades de poupança, avalie seu desempenho, comemore suas conquistas. Percebe que a estratégia é a mesma? Ou seja, a estratégia prática para atingir um objetivo é estabelecer um hábito. Você vai estabelecer um hábito. Vou voltar lá na história pode ser qualquer um dos exemplos, tá? Pode ser a ginástica, pode ser estudar para o Enem, pode ser guardar o dinheiro. Se você consistentemente não conseguir fazer isso sempre, você vai desistir no meio do caminho. Porque desenvolver um hábito é uma coisa que você faz todo dia. Você precisa se perguntar se está realmente disposta a executar, a passar por esse processo dia após dia, de forma consistente. Por quê? Porque você não vai conviver com o resultado. Você não convive com o alvo. Barriga tanquinho, corpo de praia, a viagem, virar cientista. Não é com esse alvo que você está convivendo todos os dias. Você está convivendo todos os dias com o processo. Então, o processo é que você precisa
descobrir se você está disposto ou não. É uma coisa que é quase um slogan assim, de para-choque de caminhão que eu falo sempre. A ideia da coisa não é a coisa. A ideia de ter uma barriga tanquinho é fantástico, mas para ter a barriga tanquinho, eu preciso ir para academia, eu preciso de fazer ginástica. Às vezes eu quero a barriga tanquinho, mas eu não quero a ginástica. E aí, né, a ideia só é que ficou legal, o resto não. Sonhar é ótimo, mas para realizar precisa de traçar meta. E aí você precisa de estar no processo para conseguir fazer isso consistentemente. Segunda coisa, vencer as resistências internas. Tem gente que chama isso de disciplina. Eu gosto de chamar de vencer resistência interna, porque disciplina para mim fica uma coisa assim abstrata. Resistência interna para mim fica mais concreto, consigo lidar melhor com isso. O que é vencer resistência interna? É fazer aquilo que a gente se determinou a fazer, mesmo quando meu pensamento diz assim. Pensamento racional, justificativa plausível, né? Razões que estão ali na mão. Quando tudo me diz assim, não faz não. E aí eu ainda assim faço, né? Porque eu vou sempre ter boas razões para não fazer aquilo que eu me dispus a fazer. Tá chovendo, eu tô cansada, dormi mal. Então vou ter sempre várias boas razões, mas se eu for bastante honesta comigo mesma, eu vou perceber que são apenas boas desculpas, e nesses momentos você vai, né, assim, cada vez que você vence a sua resistência interna, você vai ficando cada vez mais habilitado a vencer a próxima. Na próxima vai ficar cada vez menos difícil de você levantar e ir fazer. Seja guardar o dinheiro, seja ir para a academia, seja estudar, seja o que for. Agir dessa forma, com consistência, ajuda a formar um hábito, né? Porque assim, você tem várias opções aí no seu horizonte. E aí você precisa escolher realmente o que é menos difícil para você. Porque às vezes, vencer desafio, vencer resistência interna é muito menos desgastante do que sentir silenciosamente aquele aumento de pavor existencial quando a gente fica sentado sem fazer nada, né? Quando a gente fica se sentindo fracassado. Por quê? Porque se eu faço um compromisso comigo mesma e eu furo, cada vez que eu faço isso, eu vou me sentindo mais e mais fracassada. Eu não tenho palavra, eu não cumpro compromisso nem comigo mesma. Então, vencer resistência interna pode ser muito gratificante, pode tornar a gente uma pessoa muito mais confiável. Os outros estão confiando na gente? Não, é a gente com a gente mesmo, que é o que realmente é o que mais importa, né? Isso ajuda também o quê? Meu autoestima vai ficar cada vez melhor, porque eu prometo, né, assim, eu faço um compromisso comigo mesma e eu cumpro, né? Terceira coisa, faça o processo funcionar para você. O que é isso, né? Assim, não adianta eu fazer alguma coisa porque alguém está fazendo e eu achei aquilo legal, porque alguém diz assim, faz porque é bacana. Não vai adiantar. Uma maneira de transformar o processo em satisfatório para a gente mesmo é, por exemplo, vamos pensar aí na academia. Tem pessoas que adoram ir para academia, tem pessoas que não gostam. E aí, assim, a gente tem duas coisas para poder vencer. Eu preciso de fazer ginástica porque eu quero saúde, eu quero reserva muscular, eu quero barriga tanquinho, eu quero corpo de praia, não importa a justificativa. Eu sei que eu preciso fazer ginástica, mas eu não gosto. E aí eu tenho que ir para academia, não gosto também. Então tem duas coisas que eu não gosto, né? Vencer duas é mais difícil do que vencer uma. Então, por exemplo, tem gente que adora ir para academia, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, né, testemunho próprio, eu não gosto de academia. Não é que eu não gosto da ginástica, eu gosto da ginástica, eu não gosto do ambiente da academia. E aí, qual que é a solução?
plataforma de exercício, por exemplo. Para mim funciona. Alguém pode dizer assim, nossa, não é a mesma coisa. Eu realmente não sei se é a mesma coisa, se não é. Eu não tenho parâmetro para poder medir e responder isso. Porém, para mim funciona. Então, entre o perfeito e o feito, eu fico com o feito. Porque não adianta o perfeito que eu não faço do que o feito que eu faço. Então, isso faz parte de transformar o processo bom para a gente mesmo, né? Ele precisa ser bom. Vamos no outro exemplo. Você se determinou a ter mais cultura. Ter mais cultura passa um tanto por ler obras clássicas e por aí vai. Só que aí você não gosta de ler, né? E aí como é que faz? Então, sendo dois sofrimentos. Cumprir o que você estabeleceu e ler, que é o mais difícil, né? E aí, qual que é a saída? Lance mão de audiobooks, por exemplo, né? Alguém também vai dizer assim, nossa, não é a mesma coisa. Pode não ser, mas de novo, né? Entre o feito e o perfeito, fique com o feito, né? Então, cada coisa que você vai transformando o processo bom para você, vai te auxiliando cada vez mais a conseguir manter e fazer hábitos, transformar hábitos consistentes. Lembra que a proposta é transformar a sua vida em um ano? Então, quando eu falo, escolha um objetivo, não quer dizer que você vai poder fazer um objetivo só durante um ano. Não. Você implanta um hábito, torna esse hábito consistente. Ao longo, quando você já estiver mais confortável com aquele hábito, você pode introduzir outro. Vou te dar um exemplo prático para você entender o que está passando pela minha cabeça, porque pode não estar tão claro. Você está aprendendo a dirigir. Você entrou na autoescola, você não sabe nem ligar o carro, então você entrou na autoescola. O instrutor, ele vai te dar aquelas noções básicas, arrumar o retrovisor, arrumar o banco, colocar o cinto, ligar o carro, te explicar o processo da marcha, embreagem, acelerador e por aí vai. Você precisa de uma série de outras habilidades para poder dirigir. Só que, se ele te der todo junto, como é que você dirige na estrada, o que você tem que prestar atenção, a baliza e tal, é muito. Então, os hábitos, eles vão sendo empilhados, né? Começa com o básico, e aí você vai empilhando mais coisas para poder desenvolver aquela habilidade que é dirigir. Porque são muitas habilidades que demandam uma direção. Entende o que eu estou dizendo? Então, você tem um hábito que você começou a ficar mais confortável com ele. Você pode introduzir uma segunda coisa. Então, você fazendo isso ao longo dos meses, no próximo ano, por exemplo, você ao longo de um ano, você pode ter vários novos hábitos, vários objetivos alcançados. Se você seguir essa metodologia consistentemente. Então, é importante, né, essa atenção que você dá para o processo, ela vai garantir a sua vitória. Lembra? Um passo de cada vez? Cada passo é importante na direção, porque fortalece a determinação. Né? Porque se você pensar, assim, pode parecer estranho, né? Mas quando a gente está desanimado com alguma coisa, parece que tem duas pessoas dentro da gente. Uma dizendo assim, faz não, outra dizendo assim, faz sim. E esses opostos convivem mesmo, né? E aí, se você vence a próxima discussão entre essas duas pessoas imaginárias internas, vai ficando cada vez mais enfraquecida daquela que está tentando te derrubar. Você tem que lembrar também que você é seu amigo, né? Você não está competindo com você para ver quem que vence. Competindo no seguinte sentido, você não está se desejando mal, você está implantando essas coisas, porque essas coisas poderão transformar a sua vida para melhor e não para pior. O processo, ele é um pouco doloroso, é verdade, mas habituando com o processo, você vai perceber que sua vida vai ficar cada vez melhor. Então, né, a última coisa, escolha com sabedoria a primeira que você vai começar. Né? Faz lá a sua listinha, escolhe uma e comece o processo. Ok? Então, finalizando, lembre-se daquilo de sempre, né? Inscreva-se no canal, dê um joinha, comente, compartilhe, ok?